Você já parou para pensar que o segredo da riqueza pode estar escondido não em um livro de finanças, mas dentro de um versículo antigo? Sim, isso mesmo. Não é marketing, não é sorte e muito menos herança. O verdadeiro segredo da riqueza, aquela que transforma vidas, gera liberdade e deixa um legado, está escondido à vista de todos, nos Provérbios. E o mais incrível, um homem que nunca leu Napoleon Hill descobriu isso por acaso, em uma manhã chuvosa, dentro do carro dele, enquanto trabalhava como um motorista de aplicativo. Hoje, ele não só é rico em dinheiro e em saúde emocional, como criou um império que está mudando toda uma comunidade. O nome dele é Rodrigo, e a história dele vai te mostrar que riqueza não é dom de Deus apenas para uns poucos escolhidos. É resultado de uma decisão, uma atitude e um provérbio que ele decidiu viver, não apenas ler. O que ele descobriu vai te deixar de queixo caído. E se eu te disser que o mesmo princípio que tirou ele da miséria está escondido em Provérbios e pode funcionar para você também, mesmo que você esteja endividado, cansado, sem forças? Você vai continuar assistindo? Porque o que vem a seguir não é mais um vídeo de motivação vazio. É um plano de ação baseado em sabedoria atemporal e nos ensinamentos comprovados de Napoleon Hill. E tudo começa com uma frase que vai mudar a forma como você vê dinheiro, esforço e propósito. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode ser o último empurrão que faltava para você sair do lugar. O momento da virada, quando um provérbio muda tudo. Você já teve um daqueles dias em que parece que o universo conspira contra você? Rodrigo teve. E não era só um dia ruim, era a vida inteira pesando nas costas. Motorista de aplicativo, 12 horas por dia, carro velho, aluguel atrasado, dívidas da mercearia que faliu. E o pior, a sensação de que não estava vivendo, só sobrevivendo. Foi nesse fundo do poço que ele encontrou por acaso uma revista velha no banco de trás do carro. E dentro dela, uma frase que parecia fora de lugar. A persistência para o caráter do homem é o que o carbono é para o aço. Parece coisa de livro de autoajuda, né? Mas para ele, naquele momento, foi como um raio cortando a névoa. Porque no fundo, todo mundo sabe que riqueza não vem de sorte, vem de escolhas, de atitudes, de não desistir. E foi aí que ele descobriu Napoleon Hill, o homem que entrevistou mais de 500 milionários para desvendar o segredo da riqueza. Mas o mais surpreendente, os princípios que Hill encontrou já estavam lá, séculos antes, nos Provérbios. Parece coincidência? Não é? Porque quando você lê Provérbios 14, 23, diz assim: em todo trabalho há proveito, mas a conversa de lábios só leva à penúria. Traduzindo, do bíblico para o real. Se você só fala, não enriquece. Se você age, mesmo que devagar, sai do buraco. E aí vem a parte que vai te surpreender. Esse mesmo princípio está no coração do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Só que lá, ele chama isso de iniciativa com persistência. Mesma ideia, mesma energia. Só que um foi escrito por Salomão, o outro por um pesquisador do século XX. Coincidência? Claro que não. Porque a verdadeira riqueza, aquela que traz muito dinheiro e muita saúde, não depende de sorte. Depende de ação consistente, mesmo quando ninguém está vendo. E isso, meu amigo, é exatamente o que faltava na vida de Rodrigo. Ele não tinha tempo, não tinha energia, mas decidiu que, mesmo exausto, ia fazer um a mais. Um saquinho de pão de queijo, uma mensagem, um gesto. E sabe o que o Hill descobriu depois de entrevistar mais de 500 milionários? O maior inimigo do sucesso não é a falta de talento, é a falta de ação. A maioria das pessoas espera o momento perfeito, o dinheiro certo, a oportunidade ideal. Mas o que os ricos sabem e os pobres ignoram
é que o momento certo é o que você cria. E foi isso que Rodrigo fez. Não esperou sair da dívida para começar. Não esperou ter um galpão para sonhar grande. Ele começou com uma caixa térmica, um sonho e um provérbio. E cada vez que alguém comia aquele pão de queijo e lia a mensagem, algo se movia dentro dele. Não era só fome que estava sendo saciada, era a esperança. Porque riqueza verdadeira, como diz o próprio Rio, não é dom de Deus apenas para uns poucos escolhidos. É resultado de uma decisão: parar de sobreviver e começar a construir. E o mais lindo? Tudo isso estava escondido num versículo que muitos leem, mas poucos vivem. Será que você está esperando um sinal como o de Rodrigo? Ou será que o sinal já passou e você nem percebeu? A lei da ação mais fé. Quando a crença vira realidade. Você já fez tudo certo, mas mesmo assim nada aconteceu? Rodrigo também já passou por isso. E foi aí que ele entendeu uma verdade que a maioria ignora. A ação sem fé é só movimento. Fé sem ação é só desejo. Mas quando os dois se encontram, quando você age como se já fosse quem você quer se tornar, é aí que a mágica acontece. Napoleão Hill chamou isso de fé ardente. Não é rezar e esperar, é agir como se sua vitória já estivesse garantida. E adivinha onde esse princípio aparece? Séculos antes do Rio. Em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Traduzindo, pare de tentar controlar tudo. Faça a sua parte com excelência e confie que o caminho vai se abrir. Foi exatamente isso que Rodrigo fez. Quando ele começou a vender pão de queijo com mensagens, ninguém comprava. As primeiras semanas foram desesperadoras. 0 pedidos, 0 reconhecimento. Mas ele continuou, porque tinha uma fé ardente, não em sorte, mas num princípio. Toda ação consistente, alinhada com um propósito maior, gera resultado. E sabe o que mais? O cérebro não sabe a diferença entre imaginar e viver. Hill descobriu isso depois de estudar milionários. Eles sentiam a riqueza antes de tê-la. E você? Você acorda pensando que vai falhar? Ou você acorda como se já fosse o homem ou a mulher que conquistou o que deseja? Porque a riqueza, aquela de muito dinheiro e muita saúde, não começa no banco, começa na mente. E quando você combina ação diária mais fé inabalável, você ativa o que Hill chamou de mente universal. Uma força que começa a te guiar, te colocar nas pessoas certas, nas oportunidades certas. Foi assim que veio o executivo da Paulista. Foi assim que veio o dono da padaria. Foi assim que veio o senhor Mendes, o investidor. Todos chegaram depois que Rodrigo já estava vivendo como um homem de valor, não só de sucesso. E aqui vai um segredo que ninguém te conta. Deus não abençoa quem só pede. Ele abençoa quem age como se já tivesse recebido. Porque a riqueza é dom de Deus, mas você precisa abrir a mão para receber. E muitos estão com a mão fechada, esperando o milagre perfeito. Só que o milagre começa com um passo. Com um saquinho de pão de queijo, com uma mensagem escrita à mão. Será que você está esperando o sinal perfeito, enquanto o sinal já está na sua frente? O círculo da riqueza, quando o provérbio vira legado. Você acha que riqueza é só acumular? Ou será que o verdadeiro sucesso é quando o que você constrói começa a transformar vidas além da sua? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Rodrigo. Ele não queria só sair da dívida, queria deixar um legado. E aí entra um provérbio que pouca gente entende, mas que muda tudo quando você aplica. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Parece coisa de igreja, né? Mas para Rodrigo, isso virou uma lei de crescimento, porque ele entendeu.
Riqueza não é o que você guarda, é o que você gera quando decide servir primeiro. E não é só fé, é estratégia. É o que Napoleon Hill chamava de serviço com valor acrescentado. Ou seja, você não enriquece vendendo o pão de queijo. Você enriquece quando entrega a esperança junto com o pão. Quando alguém come, lê uma mensagem e pensa: poxa, isso é para mim. Foi assim que começou a Rede de Sabedoria. Não foi um plano de expansão corporativa, foi um movimento. Dona Zulmira, 65 anos, viúva, vivendo da aposentadoria mínima. Hoje tem um negócio de bolos artesanais com mensagens de provérbios. E não é só sobre o dinheiro. É sobre ela acordar dizendo: hoje eu sirvo, hoje eu importo. Jovens do Capão Redondo que estavam à beira do crime, hoje montam velas aromáticas, potes de geleia, kits de café da manhã. Todos com uma mensagem dentro, todos com um propósito. E sabe o que mais? Isso não enfraqueceu o negócio de Rodrigo, fortaleceu. Porque quando você cria riqueza com as pessoas, não sobre as pessoas, o céu não é o limite, é só o começo. Hill descobriu isso. O sucesso duradouro vem quando você ajuda milhares a terem sucesso também. E aí que entra a verdadeira riqueza. Riqueza financeira, mais riqueza de saúde emocional, mais riqueza de propósito. Porque você pode ter muito dinheiro, mas se acordar vazio, o que adianta? Rodrigo poderia ter vendido a marca por uma fortuna, mas escolheu manter o controle, o propósito, a alma do negócio. E hoje, ele não é só rico, é livre. E o mais lindo, tudo começou com um saquinho de pão de queijo, com uma mensagem escrita à mão pela filha dele, com um provérbio que ele decidiu viver. Será que você está construindo só um negócio ou está plantando um legado? Você chegou até aqui não por acaso, porque no fundo você sabe que não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre olhar no espelho e dizer: eu não desisti, eu construí. A história do Rodrigo não é só dele, é um espelho. Ela mostra que a riqueza verdadeira, aquela que traz muito dinheiro e muita saúde, não depende de força, como um baú de ouro caído do céu. Ela começa com um provérbio, com uma decisão, com um saquinho de pão de queijo e uma mensagem escrita à mão pela filha dele. E o mais poderoso, o segredo não está escondido em algum livro caro ou em um mentor famoso, está em Provérbios e nos princípios atemporais de Napoleon Hill. Princípios que provam uma coisa: a riqueza é dom de Deus, mas só floresce nas mãos daqueles que agem com fé, que servem com propósito e que persistem mesmo quando o mundo diz: desiste. Será que você está apenas lendo esses princípios ou está vivendo eles? Será que você vai continuar no mesmo lugar, esperando um milagre perfeito? Ou vai começar hoje, com o que tem, onde está, do jeito que puder, mesmo que seja só um passo? Porque o céu não se abre para quem espera, abre para quem age. E se o seu momento de virar o jogo começar agora? Se este vídeo tocou em algo dentro de você, se você sentiu aquele "sim, eu também posso", não deixe isso passar. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque histórias como essa, que misturam riqueza financeira e riqueza de saúde emocional, são só o começo. E cada vídeo aqui é um lembrete. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para construir um legado. Como diz Provérbios 3, 9, 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O seu celeiro pode estar vazio hoje, mas a promessa ainda é válida. Basta você decidir: chega de esperar, vou começar. Obrigado por assistir até aqui. Agora conta para mim nos comentários: qual é o primeiro passo que você vai dar hoje